Sabe aquela história sobre a ambição humana indo longe demais, a ponto de desafiar os céus? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais antigas e, olha, impactantes sobre orgulho, sobre unidade e sobre as consequências de tentar construir um nome só para si. Uma análise que vem direto do livro de Gênesis. Para começar, vamos tentar imaginar a cena. Pensa numa planície, sabe? Vasta, debaixo de um sol daqueles, escaldante mesmo. Muito calor, poeira subindo, o ar parece até pesado, parado. É nesse cenário, nessa imensidão toda que uma ideia assim gigantesca começa a nascer. E bem ali, no meio dessa planície, algo colossal começa a subir. A gente consegue quase ouvir o barulho, né? Martelos batendo, gente andando para lá e para cá, vozes por todo lado. Quase uma sinfonia da construção. É uma imagem muito forte de esforço, de determinação, todo mundo junto, uma torre que só sobe, sobe e parece não ter fim. E é aqui que a gente chega no ponto central, no coração dessa narrativa. O que será que acontece quando um povo inteiro, unido, foca toda a sua energia em construir seu próprio caminho até o céu? Onde é que fica o limite para a ambição humana, afinal de contas? Então, bora mergulhar de cabeça nessa história, nessa cena de um esforço gigantesco, todo mundo trabalhando junto. Olha, é quase como um balé da construção. Todo mundo trabalhando junto, de um lado para o outro, uns carregando tijolos, outros preparando argamassa. A sintonia é perfeita, sabe? A energia ali devia ser contagiante. E a torre, que é o grande símbolo disso tudo, só cresce. Dá a impressão de que não vai parar nunca. Mas, peraí, o que estava movendo essa gente toda? Qual era a grande motivação por trás de um projeto tão monumental? O que será que inspirava de verdade? E a resposta está nessa frase, que com certeza foi dita com muito entusiasmo. Vamos construir uma torre tão alta que alcance os céus. Percebe? Não era só mais uma obra. Era um desafio, assim, na cara. Um desafio lançado aos próprios céus. Só que os motivos iam bem além de simplesmente erguer uma torre. O objetivo de verdade era outro. Era sobre ficar famoso, criar um nome para si. Era para ser um monumento ao próprio poder, entende? E tem um detalhe aqui que é chave. Eles não queriam se espalhar. A ideia era ficar todo mundo junto num lugar só. Só que aí, bem no auge de todo esse esforço, de todo esse orgulho, acontece uma coisa. Algo muito estranho e que muda completamente o rumo da história. De repente, tudo para. Aquele ritmo frenético de construção acaba. As ferramentas ficam quietas. O movimento cessa. E no lugar daquele barulho todo, entra um silêncio. Um silêncio cheio de confusão. E aqui a gente tem o ponto da virada escancarado. A comunicação, que era a cola que juntava todo mundo, simplesmente desmorona. Imagina a cena. Um trabalhador fala uma coisa e ninguém entende. O outro responde num idioma que ninguém conhece. Vira uma confusão total. Aquela unidade perfeita se transforma em caos. Vamos ver o que aconteceu depois, né? Como que essa confusão toda levou o projeto por água abaixo. O que a gente vê aqui é um efeito dominó, sabe? A comunicação falha, então a coordenação do trabalho vai para o espaço. As ferramentas caem das mãos, com isso o projeto é abandonado. E, sem aquele grande objetivo para manter todo mundo junto, o povo se espalha. Acontece justamente o que eles mais temiam. Ok, mas e aí? Qual é a grande lição por trás dessa história toda? O que ela está querendo dizer sobre a natureza da ambição humana? A história toda aponta para uma palavra: orgulho. Aquele desejo de ser famoso, de ser reconhecido, de alcançar a grandeza usando só a força humana, sabe? A ideia de que a gente dá conta, a gente pode chegar no céu por conta própria, sem precisar de mais ninguém ou de nada superior. Então a narrativa meio que coloca duas coisas lado a lado, pra gente ver o contraste. De um lado, essa busca humana por reconhecimento, por poder absoluto, por ter o controle de tudo. E do outro lado, um convite, um chamado para um caminho diferente, um caminho de humildade, de reconhecer a dependência de um poder maior e de confiar numa orientação para cada passo que se dá. E este versículo do texto original fecha a conta, né? Ele mostra o resultado final. A dispersão, que era o maior medo deles, acaba sendo a consequência inevitável daquela ambição sem limites. E o mais incrível é que essa história, tão antiga, ainda faz a gente pensar hoje. Ela deixa uma pergunta no ar. Se a torre é um símbolo de uma grande ambição, quais são as torres que estão sendo construídas hoje em dia?
E mais importante, em que tipo de base elas estão apoiadas? O que sustenta esses grandes projetos? É o orgulho? É o desejo de fama? Ou será que é outra coisa? Fica aí a reflexão. Quer mais conteúdos como esse? Siga e compartilhe. De seu amigo evangelista Wilton Oliveira.